Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos no dia 2 de dezembro, quarta-feira, da primeira semana do Advento, para acolher a palavra de Deus, para acolher este próprio Cristo que vem ao nosso encontro constantemente. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, encontra-se em São Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz esta realidade da ação salvadora do próprio Senhor na história da humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que veio para salvar a todos, trazendo a saúde àqueles que estão enfermos, trazendo a salvação e a libertação àqueles que estão aprisionados, trazendo vida àqueles que estão no vale da morte. Aqui hoje nos deparamos, amados irmãos e irmãs, neste relato onde Jesus está acolhendo esta realidade de pessoas que estão em uma grande multidão e consigo levam coxos, aleijados, cegos, mudos e inúmeros doentes. Aqueles que eram doentes naquele contexto, de certa forma eram estigmatizados, ou não eram bem vistos ou quistos pela própria comunidade ali presente. O que Jesus realiza? A fama se espalha. Então todos aqueles que tinham parentes e amigos nesta situação levam a ele os doentes para que ele toque, para que ele ore, para que ele cure. Jesus que vem
curar a todos e a cada um de nós hoje também. Não bastando trazer então a dignidade a esses filhos e filhas que lá se encontravam, Jesus sente compaixão em seu coração e diz aos discípulos: já faz 3 dias que essa multidão não come, não tem alimento para comer. Jesus convida os discípulos para que possam então realizar esta graça. Mas a primeira pergunta que surge: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus pergunta e valoriza aquilo que se tem. 7 pães e alguns peixinhos. Jesus realiza mais uma vez a graça da multiplicação dos pães. Diferente do primeiro relato da multiplicação dos pães, aonde ele sacia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aqui só temos a expressão de uma grande multidão. Lá se tinha 5 pães e 2 peixes, aqui nós temos 7 pães e alguns peixinhos. 7 é o número da perfeição e também retrata todos os dias da semana, poderíamos assim realizar ou pensar. Ou seja, um pão para cada dia da semana. É o Deus que cuida e guarda dos seus filhos, guarda os seus filhos a cada dia, a cada momento, a cada instante. Ele sacia então todos os que ali estão, todos ficam satisfeitos, eles comem e depois com as sobras, se nos 5 pães e 2 peixes se tinha então a realidade de se encher 12 cestos, lembrando as 12 tribos de Israel, aqui então se enche 7 cestos com os pedaços que sobraram. Mais uma vez o número da perfeição que compreende a totalidade dos dias do povo de Deus, dos dias da semana, que vão então nos encaminhando para vivenciar os meses, os anos. É o Deus que assiste e cuida de todos os seus filhos sem exceção. Também hoje Ele nos convida a viver este caminho. O que estamos fazendo para cuidar de nossos irmãos e irmãs? Qual o pão que estamos oferecendo àqueles que mais necessitam? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.